Estamos de volta com o programa Giro Cidade. O mês de outubro, como todos sabem, se comemora aí a prevenção contra o câncer de mama em todo o mundo. E mais uma vez, em mais um ano, eu estou aqui no consultório da doutora Priscila Rosic, ela que é ginecologista e mastologista aqui na cidade de Ariquemes, estará esclarecendo aí algumas dúvidas referente ao câncer de mama. Doutora Priscila, mais uma vez, muito obrigada por estar participando conosco aqui no programa Giro Cidade. Obrigado vocês por todo ano me chamar para eu poder contribuir um pouquinho e tirar as dúvidas e esclarecer esse assunto que, graças a Deus, é tão abordado no mês de outubro, né? Sim, então já vamos começar aí com a primeira pergunta. Doutora, qual que é a idade mais comum para o desenvolvimento do câncer de mama? Nem é tanto câncer de mama. Normalmente, a maioria dos cânceres, eles se desenvolvem com a idade. Então, o câncer de mama, ele começa a incidência a aumentar após os 40 anos, mais frequente, torna-se mais frequente após os 50 anos. E por isso que a gente sempre pede para mamografia ser feita a partir dos 40. Às vezes a paciente chega aqui aos 20, aos 30 com mamografia e aí eu oriento. Não tem essa indicação de rastreamento, né, de fazer os exames de rastreio nessa faixa etária. Normalmente é após o que é preconizado pela Sociedade Brasileira e a maioria das sociedades de mastologia do mundo é após os 40. Após os 40 anos. Após os 40. Agora, uma dúvida também bem frequente entre as mulheres é relacionada ao sutiã. O sutiã com arame, ele causa câncer de mama? Não, isso é um mito, gente, não causa. A célula cancerígena, a célula neoplásica, ela surge por outros motivos, normalmente por irradiação, por uma alteração genética, e não tem nada comprovado que sutiã, que desodorante, me perguntam Sim. muito, talco, nada disso. Já fizeram vários trabalhos científicos pesquisando e não foi comprovada nenhuma associação. Sim, continuando sobre o sutiã, a mulher, ela pode usar o sutiã com bastante frequência ou não? Tem um determinado momento do dia que é aconselhável a mulher ficar sem sutiã, porque tem aquelas mulheres que gostam de ficar o dia inteiro, se bobear, dorme com sutiã. Isso é recomendado ou não? Não tem nenhuma recomendação médica quanto ao uso do sutiã nessa parte. Tem aquela recomendação estética. Sim. A questão estética tem. Por quê? Porque a mama, ela tem um volume, ela tem um peso e fica sob a ação da gravidade. Então a gente fala, usa sutiã para evitar que ela venha cair. Que vai cair, gente. Não se iluda que vai cair. Sim. Mas só essa recomendação. Agora, porque precisa usar, não precisa não. Ok. Dor nas mamas, pode ser algum sinal de câncer? Gente, essa é a procura maior do consultório. A mulher sente dor na mama e vem desesperada. Elas já ligam assim, eu preciso ser atendida hoje porque minha mama tá doendo, por isso, mas câncer, infelizmente, não dói. Eu brinco com as minhas pacientes que o dia que eu chegar no céu, se o Papai do Céu me der a honra de perguntar, Priscila, muda alguma coisa na mastologia, eu iria falar, por favor, coloca a dor no câncer, porque a dor é um sinal de alerta para o ser humano. Quando o ser humano sente dor, a primeira ação dele é procurar um auxílio, uma ajuda. E se não sente, e a realidade do consultório é outra, a paciente chega, normalmente ela palpa aquele caroço na mama e fala, doutora, não é nada, né? Eu não sinto nada. E quando ela já vem com essa história, já me dá aquele friozinho, já. Uhum. Porque pra mim esse já é o indício, um caroço que não dói, que não sente nada. Ok, a próxima pergunta é a seguinte, sobre o silicone. O silicone, ele pode causar também um câncer de mama ou não? Não, o silicone não. Existe uma associação raríssima de um tipo de linfoma desenvolvido, mas assim, agora eu não saberia te falar, mas é 1 em não sei quantos milhões de casos que foi descrito sim, mas não, a gente não pode fazer essa correlação que todo silicone dá câncer de mama, mas tiveram algumas associações de um tipo de linfoma específico com o silicone, mas de regra geral o silicone não causa câncer de mama. E o anticoncepcional? Nossa, é outro problema que é uma briga, né, gente? Recentemente até saiu
um trabalho querendo fazer uma associação do uso do anticoncepcional com o câncer de mama. Teve vários vieses esse trabalho, não foi bem construído o trabalho científico, teve vários furos, né, que a gente fala. O que a gente orienta? A paciente que é uma paciente de risco, que é uma paciente ou que ela já teve alguma lesão precursora ou que tem mãe, irmã, filha com câncer de mama, a gente pede para avaliar muito bem o uso de qualquer tipo de hormônio, mas nesses casos, tá? Então não houve uma comprovação científica que o uso em larga escala do anticoncepcional tivesse relação com câncer de mama, a não ser nesses casos que a gente fala que são pacientes de alto risco. Sim. E como eu doutora, que eu tenho alguma chance de desenvolver o câncer de mama? É a questão familiar. Genética. Primeira questão genética familiar. Não é que toda mulher que tem uma mãe, uma filha ou uma irmã com câncer, que ela vá ter alteração, mas já nos leva como médicos a pensar nessa possibilidade. Ter alguma lesão precursora, às vezes a paciente não tem ninguém na família, fez uma biópsia por qualquer outro motivo e deu alguma lesão que não é câncer, mas é uma precursora de câncer, ou ela faz o teste genético e ela tem alteração do gene do BRCA1 e 2, que são genes que aumentam a chance de desenvolver câncer. Sim, e existe algum hábito, algum comportamento que pode diminuir o risco dessa pessoa, do indivíduo ter o câncer? Sim, que possa diminuir, vamos falar do que pode aumentar: obesidade, alcoolismo, sedentarismo, tudo isso pode aumentar a chance de ter o câncer de mama. Logo, a mulher que se cuida, que está dentro do peso ideal, que pratica exercício físico, que não abusa do excesso de álcool, do cigarro, ela tem uma chance menor de desenvolver. Outra chance também que pode, atividade que pode estar diminuindo aí o câncer de mama ou descobrindo mais cedo é o autoexame, né? O autoexame, ele ajuda aí a ter um diagnóstico mais precoce? Isso daí também é outra coisa muito bem discutida. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher consegue palpar o nódulo, esse nódulo já existe, né? Ele já existe por no mínimo aí uma média de 8 anos. Então, por isso que a gente fala para não se atentar só no autoexame, só no toque da mama, para fazer mamografia, exame de rotina, porque a mamografia é capaz de pegar aquelas poeirinhas que nem formam o nódulo ainda, e isso é uma lesão precursora, que depois de em torno de 10 anos ela pode virar um câncer. Então, é muito melhor, ao invés de fazer o autoexame, fazer os exames de rotina, mas claro que é importante ter o hábito de fazer o autoexame. Por quê? Porque na primeira alteração dessa mama, a paciente vai ser capaz de identificar que algo anormal está. Não quer dizer que essa anormalidade seja ou não câncer, mas é uma normalidade que deve ser pesquisada. Sim. E para as pacientes que têm algum cisto na mama, o cisto, ele pode se tornar um câncer? Não, cisto, que vulgarmente a gente chama, as pacientes chamam como bolinha de água, né? A bolinha de água, que é o cisto mamário, ele não tem relação alguma com o câncer de mama. Então, a paciente não precisa se preocupar. Eu sempre faço uma correlação aqui para as pacientes entenderem que a bolinha de água, ela é como se fosse aquele cachorrinho pincher. A mordida dele não mata ninguém, mas o latido incomoda. Então, o cisto mamário, ele deixa a mama muito mais dolorida. No período pré-menstrual, a mama fica ferroa, queima, arde, fica mais quente. Então, ele dá esse incômodo na mama, mas ele não causa doença, câncer. Então, a gente não precisa se preocupar, exceto os cistos que são cistos complexos, são uns cistos diferentes. Mas quando a gente fala só cisto simples de mama, não tem. De cara, quando a gente faz o exame, dá um cisto simples, já pode olhar no resultado lá, já vai dar característica benigna, não precisa fazer exame de 6 em 6 meses, não precisa acompanhar, é um achado normal na mama. Sim, voltando um pouquinho aí no início da nossa conversa, que foi sobre os sintomas do câncer. O câncer na mama, no caso, ele não tem sintoma. Quando vai aparecer os sintomas, já está bem avançado? Normalmente, os sintomas de câncer de mama já são mais avançados. E quais são esses sintomas?
retração de pele, o abaulamento da mama, paciente ao olhar o espelho vê que tem um elevado, quando levanta a mão vê que algo repuxa, ou a mama fica mais avermelhada, ou ela fica mais inchada. Isso pode ser sinais de câncer de mama, mas isso já é um estágio mais avançado. Normalmente o câncer não dá sintoma algum, a não ser às vezes palpar um caroço. Sim. E o tratamento do câncer, como é que ele é feito? Hoje o tratamento do câncer de mama, ele é feito embasado na cirurgia, na quimioterapia e na radioterapia. É claro que às vezes não é possível se fazer esses três, então cada paciente é avaliada pelo tipo de quimioterapia, quantas sessões de radioterapia, que tipo de cirurgia, entendeu? Hoje a gente tenta ao máximo preservar a mama da mulher, antigamente tirava a mama por completo, hoje a gente já olha, é possível manter essa mama? E manter a mama ou tirar por inteiro, a gente viu que tem a mesma evolução, não altera, então sempre lembrar desses três, cirurgia, químio e rádio, que é o ideal. E depois desse tratamento tem ou a vacina, tem uma vacina que a mulher usa a cada 21 dias por um ano, se ela for um HER positivo, que é um marcador tumoral que é feito, ou se ela tem um receptor hormonal positivo, ela toma um comprimidinho por 5 a 10 anos para evitar do câncer voltar. Sim, e para os homens, há possibilidade do homem ter o câncer de mama? Tem possibilidade. É claro que a incidência no homem ela é muito inferior do que a mulher, mas é possível. Não há recomendação de rastreamento nos homens, de realizar exames de rotina, mas acontece, só que nos homens acaba que o diagnóstico é muito mais precoce porque não tem tecido mamário. Então qualquer lesão, ela logo encosta na pele e se torna visível. Então é mais fácil, mas é possível sim, homem tem câncer de mama. Sim. Doutora, a senhora que trabalha aí diretamente, infelizmente tem diagnóstico de mulheres com câncer, acho que a primeira situação de uma mulher ao descobrir que ela tem câncer é o desespero, é o medo da morte. O câncer tem cura? O câncer de mama? Tem, o câncer de mama tem cura se diagnosticado precocemente. Então a gente consegue na medicina dizer que existe uma cura se tem um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Dependendo do estágio do diagnóstico, a gente consegue ter um controle da doença. Mas aí a gente já não pode falar em cura. Mas se diagnosticado precocemente, tem cura sim. Então, para a gente fechar aqui nossa entrevista, encerrar, quero já agradecer a sua participação. Obrigada. Muito obrigada, muito bom conversar com a senhora, respondendo aí todas as perguntas. Tem muitas perguntas, na verdade, mas senão vai tomar todo o tempo aqui da senhora, dos nossos telespectadores. Qual a mensagem que a senhora deixa aí, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, sobre esse mês aí de prevenção, sobre o autoexame, né? Fazer os exames com rotina, relacionado ao câncer de mama, prevenção do câncer de mama e também a prevenção do câncer de colo de útero? Que se eu pudesse deixar uma mensagem assim, se vocês que estão assistindo essa entrevista pudessem gravar uma só coisa, grave isso. Não deixe de fazer os seus exames de rotina, não deixe de ter um médico para fazer o seu acompanhamento, porque o quanto antes detectado, a maior chance de ter uma cura. E o que eu observo, as pacientes têm medo da descoberta. Não quero fazer exame porque eu tenho medo de descobrir que eu tenho algo. Então essa daí é o maior engano que a gente mesmo nos faz, né, esse engano. Tentar correr de um diagnóstico. Não corra, faça os seus exames. Se você tem mais de 40 anos, faça os seus exames de rotina. Se você é mais jovem, não deixe de coletar o seu preventivo, porque o câncer de colo ainda mata muito no Brasil. Então, aquela mulher que já iniciou a vida sexual, o ideal é coletar anualmente o preventivo e após os 40 anualmente a mamografia. Ok, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua entrevista. Eu conversei então com a doutora Priscila Rosic, ela que é ginecologista e mastologista aqui no município de Ariquemes, e como eu já falei aí, durante este mês de outubro, nós estaremos trazendo diversas entrevistas e matérias relacionadas ao câncer de mama e também ao câncer de colo de útero. Eu vou agora para um breve intervalo comercial, já estou de volta.